Olá pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre os direitos humanos. 3 gerações de direitos humanos, ou seja, 3 épocas em que o direito foi se modificando, né? O direito que nós temos. Bom, direitos humanos são direitos naturais garantidos a todas as pessoas, independente da classe social, etnia, gênero, nacionalidade ou posicionamento político. Então, os seres humanos têm direitos que já lhes são atribuídos. Os direitos humanos, eles são constituídos ou formados através de diferentes contextos históricos. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, a história vai se modificando, os direitos das pessoas vão se modificando. Geralmente eles vão evoluindo, ou é o que se espera. Como diz aqui embaixo no slide, eles vão se moldando às necessidades de cada época. Eles vão se moldando às necessidades de cada época. Bom, esses direitos humanos têm por base princípios da Revolução Francesa. Bom, a Revolução não foi aqui, foi em outro lugar, em outra época. Mas os princípios, né, que essa Revolução pôde trazer, que são os de liberdade, igualdade e fraternidade, esses princípios foram, no decorrer do tempo, eles foram colocados em várias declarações. Inclusive, essa agora que nós estamos tratando dos direitos humanos. Então, é possível dividir os direitos humanos em 3 gerações. A primeira geração, a ênfase é na liberdade. A segunda geração, ou a segunda época dos direitos humanos, ela tinha como ponto focal a igualdade. E a terceira geração, a fraternidade. Há quem ache que ainda defende uma 4ª geração de direitos humanos, né? Mas essa 4ª geração cairia na questão da bioética, da informática, e já é uma coisa mais sofisticada, mas ainda não há regulação, pelo menos no Brasil, alguma coisa substanciosa sobre isso. Mas vamos gravar que são 3 gerações principais. A primeira geração dos direitos, ela trouxe a ideia de direitos fundamentais. Aqueles direitos, né, que é básico para todos. Então, a ênfase era nos direitos civis e políticos. Então, esses direitos de primeira geração, eles tratavam muito dos direitos civis e políticos. Vamos falar daqui a pouco o que são esses direitos civis e políticos, cada um. Mas vamos primeiro falar dessa primeira geração de direitos humanos, que é, como nós falamos, ela é associada ao contexto do final do século XVIII, mais precisamente à independência dos Estados Unidos e a criação de sua Constituição, em 1789. E também a Revolução Francesa, em 1789. Né? O marco histórico para essa geração de direito, essa primeira geração de direito, é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Depois, no final, eu vou botar um link de um vídeo, né? Vocês vão ter no material de vocês, um link do vídeo explicando exatamente essa questão da Revolução Francesa e a assinatura dessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vocês vão ver uma foto dessa declaração, há umas gravuras bem bacanas ali, e é bem legal o vídeo, vocês vão gostar de ver. Agora, o que nós temos aqui? Nós temos a questão direitos civis individuais. Bom, esses direitos protegem a integridade humana contra o quê? Contra o abuso de poder ou qualquer outra forma de arbitrariedade. Pode ser abuso físico, a arbitrariedade física, psíquica ou moral, né? Aqui, física, psíquica ou moral. Então, direitos civis, ou seja, direitos individuais, falam sobre isso. Exemplos de alguns direitos civis. Por exemplo, a liberdade de expressão, direito ao devido processo legal, todos terem acesso à justiça, né? Terceiro exemplo é presunção de inocência, aquela famosa
né? A presunção de inocência, aquela nossa famosa frase, todo mundo é inocente a menos que se prove o contrário. Né? Faz parte dos direitos civis, dos direitos de primeira geração já. Proteção à vida privada, quer dizer, cada um pode ter a sua vida particular, e liberdade de locomoção, também muito conhecido, ninguém pode privar outro de se locomover. Já direitos políticos asseguram participação na administração do Estado, ou seja, o indivíduo pode se meter na maneira que o país, o Estado, a nação, ela é administrada. Por exemplo, alistamento eleitoral, as pessoas podem se alistar, serem eleitores. Aí a pessoa terá direito ao voto, direito também a ser votada, caso ela se candidate. Esse direito justamente aqui a ocupar cargos e funções políticas, direito à filiação partidária, alternância de poder. Né? Então a pessoa não vai ficar toda a vida no poder, não é uma ditadura, então o poder mudará. A diferença entre os direitos civis e políticos é que o primeiro, ou seja, o direito civil, ele é universal, pertence a todos, né? Ou seja, abrange a todas as pessoas, sem qualquer distinção. Já os direitos políticos não atingem a todos. Passamos agora a uma evolução do direito, a segunda geração de direitos. Essa segunda geração trouxe a ideia de liberdade individual. A ênfase era nos direitos sociais, econômicos e culturais. Então, o Estado, ele deveria garantir esses direitos. Aqui o Estado, ou seja, o governo, tem uma função de garantir essa liberdade individual, direitos sociais, econômicos e culturais. No Brasil, os direitos sociais eles aparecem no artigo 6 da nossa Constituição atual, onde diz, por exemplo, que esses direitos referem à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância também, e assistência aos desamparados. Faz parte dos direitos sociais. Né? Então, o governo, a nação, ela tem que garantir isso às pessoas. Agora, uma evolução maior levou a uma terceira geração dos direitos. Essa ideia é de fraternidade e solidariedade. A ênfase está em dois tipos de direito aqui, direitos difusos e direitos coletivos. O que são direitos difusos? São aqueles cujos beneficiários não se pode, os beneficiários não se podem calcular. Ou seja, a quantidade de pessoas que serão beneficiadas por alguma intervenção, alguma coisa, né? Ela está ilimitada. A gente não tem ideia de quantas pessoas poderão ser beneficiadas ou quantos benefícios poderão ser trazidos a pessoas. Já os direitos coletivos, eles possuem um número determinável de titulares que compartilham uma mesma condição. Ou seja, já se pode prever a quem aquelas artigos, a quem aquelas diretrizes elas vão afetar. Né? Nesse caso, o Estado não garante esses direitos. Então, a iniciativa é por conta de quem? Representantes de sociedades civis, organizações não governamentais, no caso as ONGs, e ações populares da população. Então, o governo não interfere. Áreas de abrangência, por exemplo, essa terceira geração de direitos, onde as pessoas, organizações, elas têm que intervir, caem na área de ambiente, direito ambiental, direito do consumidor, muito conhecido, direito da criança, direito do adolescente, dos idosos, dos deficientes e por aí vai. Também abrange proteção de patrimônio, patrimônio artístico, histórico, cultural, paisagístico, estético e turístico, no nosso caso aqui, né? Então, após essa colocação desse material, vocês tem um resumo escrito em PDF, também vão ter um vídeo para assistir sobre justamente a assinatura desses direitos aí. Espero que tenham apreciado. Qualquer dúvida, reveja o vídeo.